Boa noite, tudo bem, pessoal? Hoje nós falaremos sobre os direitos políticos, tá? É um assunto bem interessante, bem tranquilo, não tem muito segredo, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante desse assunto. Direitos políticos está previsto no nosso artigo 14 da Constituição, tá? Nós vamos falar sobre quem pode ser elegível, quais são os critérios para elegibilidade, inelegibilidade. Falaremos também sobre plebiscito, referendo, iniciativa popular um pouco mais aprofundado, tá certo? Nós sabemos o quê? Que a soberania popular, né, será exercida pelo quê? Pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei mediante o quê? Plebiscito, referendo e iniciativa popular. Esses três institutos aí, tanto plebiscito, referendo e iniciativa popular, eles têm uma lei própria que rege eles, que é a Lei 9.709 do ano de 1998. Lei 9.709 de 1998. Tá? Nós vamos conceituar cada um desses institutos. Primeiramente, vamos começar pelo plebiscito. O plebiscito é um assunto que está presente aí na televisão. Vocês estão vendo isso. Né? Vai ter um plebiscito agora, se não me engano, nesse próximo domingo, no estado do Pará, sobre a questão da separação, a divisão do estado do Pará em três. No Pará, Carajás e Tapajós. Então vai acontecer um plebiscito. O que é um plebiscito? É uma consulta à população antes do ato da lei, antes da lei, né, mesmo efetivada. É uma consulta à população para ver o que eles acham da separação do Estado, a divisão do Estado, em três. Né? Então, plebiscito é o pré-biscito. Nós brincamos que é o pré, acontece antes da lei, antes do ato normativo ou administrativo. Tá? Então, o plebiscito é uma consulta à população antes da edição da lei. Já o referendo, não. O referendo, ele é posterior à lei. Né? Vou conceituar para vocês aqui o referendo. O referendo está na Lei 9.709, no artigo 2º, no parágrafo 2º também. O referendo é convocado com posterioridade a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição. Então, vai caber ao povo ratificar, porque o referendo acontece depois da lei. Então, tem a lei, é apresentada ao povo e o povo é consultado para ver se ele ratifica, se ele confirma ou se ele rejeita aquela lei, certo? E, por último, nós temos o quê? A iniciativa popular. O que é a iniciativa popular? Eu vou ler com cuidado para vocês prestarem bastante atenção. Também está na mesma lei, 9.709, no artigo 13. A iniciativa popular consiste na apresentação de um projeto de lei à Câmara dos Deputados, subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então, quais são os critérios? 1% do eleitorado nacional, não é população não, querido. É eleitorado, 1% no mínimo do eleitorado, dividido em 5 estados no mínimo, não pode ser só 2, não. No mínimo 5 estados, ok? E tem que ter em cada um deles, desses estados, no mínimo 0,3%. Perfeito? Isso é a iniciativa popular, certo? Muito simples, né? E falando sobre alistamento eleitoral e o voto. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativos para analfabetos, maiores de 70 anos, maiores de 16 e menores de 18 anos. Isso às vezes cai nas provas, tá? Quem não pode ser eleitor? Estrangeiro não pode ser eleitor e nem durante o período de serviço militar obrigatório os conscritos, ou seja, aqueles enquartelados. Seu irmão fez 17 anos, vai fazer 18 anos, né? Ele vai ser um conscrito, certo? Quais são as condições para elegibilidade? Ou seja, para exercer um cargo, quais são os critérios? Tem que ser nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, tem que estar alistado eleitoralmente, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária, tem que se filiar a um partido, e falando sobre idade mínima, 35 anos para presidente, vice e senador, 20 anos para governador e vice, 30 anos para governador e vice, 21 anos para deputado federal, estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, e 18 anos para vereador. Então, com 18 anos já pode ser vereador, 21 anos já pode ser prefeito, vice, deputado estadual, deputado federal, distrital e juiz de paz.
30 anos governador e vice, e 35 anos senador, presidente e vice. Não pode se candidatar o quê? Os inalistáveis, né, e os analfabetos. Tá? São inelegíveis no território de jurisdição de titular o quê? O cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção, do presidente, de governador, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. Está vendo quando eu falei presidente, governador e prefeito são cargos executivos? Então, até 2º grau, né, é importante nesses casos dos cargos de executivos, presidente, governador e prefeito, ou de quem os haja substituído nos últimos 6 meses anteriores ao pleito. Tem uma exceção. Agora, se for mandato eletivo e candidato à reeleição, salvo se ele já for titular de mandato eletivo ou reeleição, aí não tem esse critério, tá certo? Então, esses são os inelegíveis. O militar alistável, ele é elegível, mas tem que atender a algumas condições. Isso tem aqui em prova. Se ele for menos de 10 anos de serviço, ele tem que se afastar da atividade. Menos de 10 anos, afasta-se. Mais de 10 anos, ele vai ser algo agregado pela autoridade superior. Se ele for eleito, ele passará automaticamente, quando ele for diplomado, para a inatividade, que é a reserva. Então, menos de 10 anos, ele faz o quê? Afasta-se da atividade. Mais de 10 anos, ele é agregado pela autoridade superior. Se eleito, ele passa automaticamente, no ato da diplomação, para a reserva, para a inatividade. Ok? É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão se dará no caso dele. Então, posso cassar direito político? Não. Tem perda ou suspensão? Tem. Cassação? Não. Suspensão e perda? Tem. Né? E quais serão os casos de perda ou suspensão? Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa e improbidade administrativa. Então, esses são os critérios que se perde ou suspende os direitos políticos. Tá? E a lei que altera, agora uma regrinha, a lei que altera o processo eleitoral, ela entra em vigor na data da publicação. Se ela foi publicada hoje, ela entra em vigor hoje. Porém, a aplicabilidade dessa lei só ocorre até 1 ano da data de sua vigência. Né? Só depois de 1 ano que ela vai ser aplicada. Mas se na questão falar a lei eleitoral, a lei que altera o processo eleitoral entra em vigor na data de sua publicação, tá certo? Tá certo. A lei que altera o processo eleitoral entra em vigor na data de sua publicação e começa a se aplicar também nessa mesma data, está errada, que a aplicabilidade é somente depois de 1 ano, certo? Então, direito político é isso, muito simples, muito fácil. Qualquer coisa, vocês já sabem, né? Boa noite, até breve.